A raiva de Shahryar explodiu na hora. Ele cerrou os punhos, sentindo o sangue ferver, e por um breve momento quase perdeu o controle. Mas, em vez de gritar ou discutir, uma ideia diferente passou por sua cabeça. Sem pensar muito, ele segurou o braço de Tamina e a puxou para a cama. Para sua surpresa, ela não resistiu. Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, trazemos mais um caso real chocante e polêmico que vai te deixar sem palavras. Desta vez, a história vem de Bhagalpur, uma região de Bihar, na Índia. Trata-se de um caso incomum e controverso, onde uma tia, sentindo-se solitária devido à batalha do marido contra o diabetes, acabou buscando conforto em alguém inesperado, seu próprio sobrinho. Mas como tudo isso aconteceu? O que levou essa situação a se desenrolar dessa forma? Fique com a gente até o final para descobrir todos os detalhes dessa história surpreendente. Antes de entrar na história, já aproveita para curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com os amigos. Quanto mais gente acompanhando, melhor. Agora, bora começar. Nossa história gira em torno de uma mulher chamada Tamina, que nasceu em 1966, na cidade de Begusarai, na Índia. Professora de profissão e muito envolvida em trabalhos sociais, ela veio de uma família bem de vida, dona de vários imóveis de aluguel nos arredores da cidade. Depois do nascimento da filha caçula, Tamina se mudou para Bhagalpur, onde assumiu o cargo de diretora em uma fundação educacional local. Seu marido, Morshed, era funcionário público em um departamento regional de saúde. O trabalho exigia muitas viagens para áreas distantes, o que fazia com que ele passasse pouco tempo em casa. Em 2013, o filho mais velho do casal foi para a faculdade em Patna, deixando apenas a filha Munira, que estava no segundo ano do ensino médio na época, morando com os pais. Tamina sempre foi conhecida por ser uma mãe rígida e disciplinada, sem papas na língua. Alguns parentes até brincavam que ela era quem mandava no casamento. Já Morshed tinha um jeito calmo e paciente. Mesmo com as exigências e reclamações ocasionais da esposa, ele mantinha a serenidade, e a família seguia equilibrada. Em 2016, uma das irmãs de Tamina, que morava em Begusarai, pediu ajuda. O filho dela, Shahryar, estava há 2 anos sem estudar e sem conseguir trabalho. Aos 21 anos, ele resolveu visitar a tia em Bhagalpur, na esperança de encontrar um lugar para ficar enquanto procurava emprego. Mas Tamina, sempre defensora da educação, tinha outros planos. Em vez de incentivar Shahryar a procurar um trabalho, ela insistiu para que ele fizesse o vestibular. Mais do que isso, prometeu bancar todas as despesas dele se conseguisse passar. Animado com a ideia, Shahryar aceitou e no fim de 2016, entrou para uma universidade em Bhagalpur. Ele foi morar com Tamina, que cuidou de tudo para que ele não precisasse se preocupar com nada além dos estudos. Naquele mesmo ano, Munira terminou o ensino médio e também começou a faculdade, mas optou por um curso diferente: Administração e Negócios, em outra universidade na mesma cidade. Shahryar e Munira sempre tiveram uma relação próxima. Como ele era 3 anos mais velho, agia quase como um irmão mais velho para ela. Além disso, ele parecia realmente feliz por estar na faculdade, mais do que qualquer um esperava. Vindo de uma família humilde, ele nunca imaginou que teria essa oportunidade. Seu pai trabalhava no campo e sua mãe lavava roupas para os vizinhos para complementar a renda. O dinheiro sempre foi curto, então, para ele, estudar na universidade era um verdadeiro sonho realizado. Agora, vamos avançar um pouco na história. Por essa época, Morshed foi diagnosticado com diabetes. Felizmente, a doença foi descoberta cedo, então ele ainda conseguia trabalhar e levar uma vida relativamente ativa, apesar de precisar de remédios constantes e não ter mais a mesma energia de antes. Enquanto isso, Shahryar estava indo bem nos estudos. Dedicado, ele se esforçava na faculdade e ajudava em casa sempre que podia. Tudo o que sua tia pedia, ele fazia sem questionar. Mas, no segundo ano de faculdade, algo começou a mudar. O jeito de Tamina com ele já não era o mesmo.
Ela passou a ser mais impaciente, não só com Shahryar, mas também com o próprio marido. Uma coisa que não saía da cabeça de Tamina era o total desinteresse de Shahryar em namorar. Quando tentava puxar assunto, ele simplesmente desconversava, dizendo que queria focar nos estudos. Estava só no 3º semestre e não tinha tempo para isso. O plano dele era se formar o mais rápido possível e conseguir um bom emprego para ajudar a família no vilarejo. O pai não andava bem de saúde, então romance podia esperar. Mas Tamina não engolia essa história. Como assim, aos 24 anos, ele nunca mencionou gostar de alguém? Ela mesma tinha se casado aos 23. Não é possível que ele nunca tenha conhecido ninguém especial. Com essa ideia na cabeça, começou a insistir mais, perguntando se ele não estava saindo com alguém em segredo. Mas Shahryar sempre respondia a mesma coisa. Ainda não tinha encontrado ninguém que valesse a pena. Tamina não conseguia aceitar essa resposta. Para ela, namorar enquanto se é jovem era importante. A vida não é só faculdade, dizia. Até os alunos do ensino médio namoram. Mas o que realmente a fez perder a paciência foi quando Bashir, colega de faculdade de Shahryar, começou a aparecer com mais frequência. Os dois passavam horas no quarto, rindo, conversando até tarde. Isso fez a imaginação de Tamina disparar. Um dia, ela até comentou sobre isso com Munira. A filha caiu na risada. Mãe, não tem nada demais. Bashir é só um amigo da faculdade, explicou. O que você queria que ele fizesse? Trouxesse uma garota pra cá pra estudar? Deixasse ela dormir aqui? A faculdade é puxada. É bom ter um amigo pra desabafar, fazer trabalho junto. Eu também faço isso com meus amigos, é super normal. Você tá viajando. Mas Tamina não conseguia tirar a desconfiança da cabeça. As visitas de Bashir, o foco excessivo de Shahryar nos estudos, a falta total de interesse por namorar, tudo parecia estranho. Será que ela estava exagerando ou tinha algo a mais nessa história? Então, em um dia de novembro de 2016, tudo explodiu. Tamina ficou possessa ao ver Shahryar em uma livraria perto do mercado, acompanhado de outro rapaz. Quando ele chegou em casa, ela não segurou a língua. Você só anda com homem, disparou. Estuda com homem, sai com homem, até na livraria você tá com homem. O que há de errado com você? Você não tem nenhuma amiga mulher? Não é à toa que não tem namorada. Tá sempre grudado com os caras. Isso não é normal. As palavras bateram em Shahryar como um soco no estômago. Ele nunca imaginou que a tia pensasse assim. Sentindo-se acuado, tentou manter a calma enquanto explicava, com o tio e a tia olhando para ele. Tia, eu só tô focado nos meus estudos, disse, tentando não alterar a voz. Saio com amigos que me ajudam na faculdade. E quer saber por que eu não namoro? Porque é você quem paga tudo pra mim. Minha faculdade, minhas despesas, meu dia a dia. Eu preciso me concentrar para me formar logo e não desperdiçar sua generosidade. Relacionamento distrai. Já vi amigos meus brigando com namoradas, perdendo o foco, caindo as notas. Eu não quero isso. Ele fez uma pausa, respirou fundo e completou. Além do mais, você já me viu agir estranho com meus amigos? Já viu algo suspeito? Mas Tamina não cedeu. Você já tem mais de 23 anos. Vai esperar até quando para começar a namorar? Shahryar soltou um suspiro cansado. Exatamente, tia. Eu já tenho 23 anos. E é por isso que quero me formar logo, para que meus irmãos mais novos também tenham a chance de estudar. Tamina continuava insistindo, soltando frases como: homem tem que namorar. Vocês têm que ser um pouco mais atrevidos de vez em quando. A discussão foi ficando mais quente até que o Sr. Morshed precisou intervir para colocar um fim no assunto. Só então Tamina se retirou para o quarto, ainda resmungando baixinho. Esse episódio marcou Shahryar de um jeito que ele não esperava. Depois disso, ele pediu para Bashir parar de ir à sua casa por um tempo, só para evitar mais confusão. Até passou pela cabeça dele arrumar uma namorada só para calar a boca da tia. O problema?
Ele simplesmente não gostava de ninguém o suficiente. Até que um dia pensou: quer saber? Dane-se. Aparência já não importa mais. Se for uma garota e topar namorar comigo, já tá bom. Não demorou muito para que Shahryar conhecesse uma garota interessada nele. Sem pensar duas vezes, ele aceitou. Pronto, pensou. Agora vou levar ela lá em casa e acabar logo com esse papo. Uma semana depois, levou Samira para conhecer Tamina e apresentou a jovem, de 21 anos, como sua namorada. Contou que estavam juntos há um mês, depois de se conhecerem por mais de um ano. O humor de Tamina mudou na hora. Ela ficou radiante, fez 1 milhão de perguntas para Samira e parecia genuinamente feliz. Depois disso, Samira passou a visitar a casa com frequência, às vezes só para bater papo com Tamina. Agora, todo domingo à noite, Shahryar saía dizendo que ia visitar Samira. Em fevereiro de 2017, em mais uma dessas noites, ele pediu permissão para sair por volta das 19 horas. Mas, dessa vez, Tamina e Morshed sugeriram que ele trouxesse a namorada mais vezes, não só durante a semana. Shahryar concordou, dizendo que faria isso em breve. Mas essa paz durou pouco. Depois que ele arrumou uma namorada e começou a sair com frequência, a tia começou a agir diferente. Estava sempre irritada, encontrando motivos para criticá-lo. Homem tem que ajudar em casa, dizia. Mas você só pensa em sair com essa garota. Qual é o sentido de pagar sua faculdade cara se você só está desperdiçando tempo? No fim, todo mundo sai perdendo. Shahryar ficou confuso. Quando ele não tinha namorada, a tia vivia dizendo que ele precisava equilibrar a faculdade com a vida social. Agora que ele estava namorando, parecia que isso era o pior erro do mundo. O clima na casa ficou cada vez mais pesado. Até o tio dele, que tentava defendê-lo, começou a virar alvo da frustração de Tamina. O estresse foi tanto que a saúde de Morshed piorou, e ele acabou sendo internado no hospital. Com o tio doente, Shahryar começou a evitar a casa. Sentia-se sufocado, como se estivesse sempre errado aos olhos da tia. Sem se sentir apoiado, tentou arranjar um emprego de meio período para pagar os estudos por conta própria, mas não teve sorte. De vez em quando, visitava o tio no hospital, mas as visitas eram rápidas. Então, em uma noite no começo de fevereiro de 2017, ele voltou para casa depois da faculdade e encontrou Tamina esperando por ele. Antes mesmo que ele pudesse respirar direito, ela começou a provocá-lo de novo. Ele sentiu vontade de revidar, ainda mais porque sabia que sua prima Munira estava no hospital com o tio. Mas segurou a língua. Se irritasse a tia ainda mais, ela poderia simplesmente parar de pagar sua faculdade. E se isso acontecesse, tudo estaria acabado. Ele teria que largar os estudos, uma possibilidade que ele não queria nem considerar. Já passava das 22 horas quando Tamina entrou no quarto dele, com um tom provocador, disparou. Amanhã, que tal me levar na casa dessa tal Samira? Quero falar com os pais dela. Será que ela tá mesmo estudando, ou só anda por aí o dia todo? Aposto que os pais dela nem sabem que você vive indo lá. A raiva de Shahryar explodiu na hora. Ele cerrou os punhos, sentindo o sangue ferver, e por um breve momento quase perdeu o controle. Mas, em vez de gritar ou discutir, uma ideia diferente passou por sua cabeça. Sem pensar muito, ele segurou o braço de Tamina e a puxou para a cama. Para sua surpresa, ela não resistiu. Pelo contrário, sorriu e disse: até que enfim. Já devia ter feito isso há muito tempo. Parecia que ela estava esperando por aquele momento. O ar estava pesado, carregado de tensão. Nenhum dos dois percebeu quando Munira, a filha de Tamina, chegou em casa. Ela entrou silenciosamente, usando suas próprias chaves, e caminhou na ponta dos pés até o quarto de Shahryar. Mas, assim que chegou à porta, congelou. Diante de seus olhos, sua mãe e seu primo estavam juntos, enroscados. As lágrimas vieram instantaneamente, ardendo em seus olhos. Munira deu um passo para trás, o coração disparado, sentindo o chão sumir sob seus pés. Em choque,
Virou-se sem fazer barulho e saiu de casa. Não conseguia respirar. Tremendo, humilhada, traída, seguiu direto para o hospital, onde seu pai ainda se recuperava. Era cedo, por volta das 7 da manhã. O Sr. Morshed estava sentado ao lado da filha, que finalmente havia adormecido no sofá da ala hospitalar depois de contar tudo. Ele ficou em silêncio, o olhar perdido, o corpo rígido. Então, sem dizer nada, levantou-se, pegou um táxi e voltou para casa. Com mãos firmes, usou a chave reserva de Shahryar e entrou. O silêncio o envolveu. Caminhou devagar até o quarto do filho e, ao abrir a porta, encontrou sua esposa dormindo ali. Ela estava de roupas, abraçada a Shahryar. Alguma coisa dentro dele quebrou. Sem um som, Morshed se virou e foi até a cozinha. Pegou uma faca. Suas mãos tremiam, mas seu coração estava decidido. Voltou para o quarto, e nesse instante, Tamina despertou assustada. Ela arregalou os olhos, e em um impulso, começou a se explicar. Disse que apenas conversaram até tarde e que acabou pegando no sono ali. Mas era tarde demais. Morshed via nos olhos dela a verdade que nunca quis enxergar. Tomado pela fúria e pela humilhação, ele agarrou os cabelos de Tamina e gritou, acusando-a de traição. Eu te dei tudo. E é assim que você me retribui. Ele não conseguia acreditar. A mulher com quem dividiu a vida, a quem jurou amar, agora o via como um nada. Como um peso. E Shahryar? Seu próprio sobrinho? A decepção queimava por dentro. Tamina, no entanto, não se encolheu. Pelo contrário, revidou. Mordeu a mão dele e gritou com raiva. E o que você esperava? Você não é mais homem há anos. Desde que ficou doente, eu virei uma viúva viva dentro de casa. Você acha que eu ia passar o resto da vida assim? As palavras dela foram como navalhas em sua pele. O caos se instaurou. Os gritos ecoaram pela casa, a discussão virou empurrões, e os empurrões logo se transformaram em algo muito pior. A briga os levou até a cozinha, onde tudo saiu do controle. No meio da confusão, Shahryar acordou assustado e correu até lá. O que viu o fez gelar dos pés à cabeça. Tamina estava caída no chão, sangrando. O tempo pareceu parar. A respiração de Morshed estava ofegante, o olhar perdido, como se ainda não tivesse compreendido o que havia feito. Chama a ambulância. Chama a polícia, gritou ele para Shahryar. Mas quando a ajuda chegou, já era tarde. Tamina, 51 anos, não resistiu. O julgamento revelou muito mais do que apenas aquela tragédia. Morshed desabafou anos de ressentimento e humilhação. Contou sobre o desprezo que sofreu dentro do próprio casamento. Ela nunca me apoiou. Nunca tentou me entender, disse ele, a voz rouca. Em vez de cuidar de mim na doença, me insultava. Me via como um fardo. Me fazia sentir menos homem. Os investigadores ouviram histórias de brigas, acusações sem provas, humilhações públicas. Certa vez, Tamina chegou a agredir fisicamente uma colega de trabalho do marido, apenas porque suas mesas eram próximas. A mulher, abalada, pediu transferência no dia seguinte. Por décadas, Morshed engoliu seu orgulho e suportou os ataques de fúria de Tamina. Mas tudo tem um limite. E encontrá-la no quarto de Shahryar, ainda mais depois de saber que sua própria filha tinha presenciado aquela cena vergonhosa, foi a gota d'água. Shahryar sabia que tinha errado. De cabeça baixa, pediu desculpas ao tio e à prima. Munira estava lá, visivelmente abalada, sem conseguir esconder sua revolta. Ela repreendeu o primo, dizendo que ele deveria ter ignorado as reclamações constantes da mãe em vez de se envolver em algo tão destrutivo. Por que você não simplesmente saiu de casa? Por que deixou isso acontecer? Disparou ela, a voz trêmula de raiva e decepção. Shahryar tentou se explicar. Disse que nunca quis nada daquilo, que foi Tamina quem começou tudo, pressionando-o emocionalmente até que ele cedeu. Admitiu que foi fraco e que havia cometido um erro terrível. Com lágrimas nos olhos, pediu para ser punido pelo que fez. Essa confissão virou o principal argumento da defesa de Morshed.
Seu advogado alegou que o verdadeiro culpado era Shahryar, que traiu sua própria família e desencadeou toda a tragédia. Morshed, segundo ele, não era um assassino cruel, mas sim uma vítima, um homem traído de uma forma que ninguém seria capaz de suportar. Em setembro de 2017, o tribunal deu seu veredicto. Morshed foi condenado a 25 anos de prisão pela morte de Tamina. Shahryar, então com 24 anos, foi considerado culpado com base nas leis de indecência e sentenciado a 15 meses na cadeia. A decisão gerou controvérsias. Muitos especialistas jurídicos argumentaram que a pena de Shahryar foi exagerada, já que o tribunal não levou em conta certos fatores atenuantes. Ele afirmou que a tia o manipulou, explorando sua vulnerabilidade e sua necessidade de dinheiro para a faculdade. Amigos e conhecidos de Shahryar confirmaram que ele foi encurralado por Tamina. Ainda assim, o juiz não cedeu. O caso dividiu opiniões e fez muita gente questionar se a justiça, de fato, foi feita. Que lições podemos aprender com essa história?